Meus irmãos, eu quero saudar todos vocês com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero saudar vocês na pessoa do pastor presidente, pastor Valdomiro, pastor presidente das Assembleias de Deus em Salvador e também pastor presidente da nossa convenção, a CEADEB. Quero saudar vocês também na pessoa do pastor Osmar, diretor do Departamento de Família. Em razão de tudo que está acontecendo, esse ano o Seminário da Família não vai acontecer presencial, mas ele vai acontecer. Esse vídeo está dentro do projeto de Seminário de Família de Salvador 2020. Hoje nós temos a companhia agradável do nosso querido, amado pastor Alex Esteves. Ele vai tratar de um tema muito pertinente, apropriado. Eu vou deixar que ele mesmo apresente o tema. E nós temos algumas perguntas a fazer ao nosso amado pastor Alex, e ele vai responder essas perguntas. Eu não tenho dúvida que vai ser de muita edificação espiritual para a sua vida. Nós vamos entender pela palavra de Deus coisas muito importantes. Pastor Alex, é uma alegria estar com o senhor. Eu quero lhe fazer uma pergunta, e aí o senhor responde da forma que achar mais apropriado. A família é célula-mãe da sociedade? Como é que o senhor vê isso à luz da Bíblia? A paz do Senhor, meus amados irmãos. Agradeço ao meu amigo pastor Marcos Paulo Potrates pela introdução. É nosso amigo, então é um prazer para mim estar aqui para responder essas perguntas e fazer um bate-papo no contexto do Seminário de Família da Assembleia de Deus em Salvador. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, como já disse, o pastor Osmar Monteiro, coordenador do Departamento de Família, nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, e todos os amados irmãos que estão nos acompanhando neste importante trabalho. Essa frase, pastor Marcos, de que a família é a célula máter da sociedade, que é a base da sociedade, é uma frase que até muitos podem considerar como clichê, podem considerar como um lugar comum, mas é uma frase que representa uma realidade, e uma realidade bíblica. Nós entendemos que a família é não apenas uma instituição social, mas é uma instituição divina. Ela foi criada por Deus, né? A família foi criada por Deus. Até por ordem de criação, a família tem prioridade. A família foi criada antes do trabalho, antes da sociedade. Para que existisse humanidade, a família precisaria ser criada, né? Depois que a família foi criada, é que se instituíram as cidades, as sociedades, as nações e a própria igreja. A igreja é até chamada família de Deus. Nós estudamos, quando estudamos antropologia cristã, e até quando se estuda sociologia, antropologia de modo geral, direito, sempre se trata da família. Independentemente do que se pense sobre a família sempre é estudada quando se trata de organização social. E nós podemos observar, pastor Marcos, que quando uma família é saudável, ou quando as famílias são saudáveis, uma sociedade é saudável. Quando as famílias estão degeneradas, desarranjadas, desestruturadas, enfim, desorganizadas, a sociedade será desorganizada. Então, infelizmente, hoje nós temos uma sociedade doente, uma sociedade anárquica, uma sociedade em que o princípio de autoridade tem sido vilipendiado, tem sido desrespeitado, desconsiderado. E nós deveríamos pensar se não há uma relação entre esse problema social e os problemas familiares. Hoje nós temos, pastor Marcos e amados irmãos, violência doméstica em muitas famílias. Essa violência doméstica pode ser verbal e pode ser física. A violência verbal é aquela violência moral que atinge a dignidade da pessoa humana, a honra e a imagem das pessoas. E a violência física, naturalmente, é aquela que atinge a integridade física de alguém. Nós temos em muitas famílias adultério, infelizmente, infidelidade conjugal, desobediência dos filhos para com seus pais. Temos hoje descompromisso, desprezo, indiferença, apatia entre os cônjuges. Há também gravidez indesejada, falta de planejamento familiar, embriaguez, né? Problema do alcoolismo, que é um problema muito sério. E muitas famílias já não conversam mais, até mesmo famílias cristãs, né? Pode ser que a família não tenha problema de alcoolismo, de violência, de assédio, de abuso, mas
podem ocorrer outros problemas que são silenciosos, mas são muito graves e atentam contra a família enquanto instituição divina. Por exemplo, quando as pessoas não conversam, quando não há diálogo em casa, quando as pessoas estão mais voltadas às tecnologias, às mídias, às redes sociais, do que à palavra de Deus. Nós podemos observar que as famílias hoje estão passando por uma crise. E quem vai falar isso não são as autoridades civis, não são os cientistas sociais, não são os estudiosos. Quem vai falar isso é a igreja, porque a igreja, coluna e firmeza da verdade, é quem tem compromisso com a defesa dos valores da família. Nós podemos lembrar da declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil, no seu capítulo 24, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil se dedica exclusivamente à família. E a família cristã, o modelo tradicional de família, é uma família monogâmica, heterossexual e duradoura. Ou seja, um homem e uma mulher, não é uma dupla, um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, não. Não é apenas uma dupla, é um casal, um homem e uma mulher. Família monogâmica, porque é apenas um homem e apenas uma mulher no casamento. Para a produção de filhos, para a geração de filhos e compartilhamento de valores bíblicos, valores cristãos. Esse é o modelo criado por Deus. Esse é o modelo bíblico que nós devemos valorizar. E quem vai valorizar esse modelo é a igreja, mais do que qualquer outro grupo. Outra coisa interessante é que não é só algo monogâmico e heterossexual, é também duradouro. Hoje o divórcio na legislação brasileira, como de modo geral na legislação de países ocidentais, o divórcio está flexibilizado. Hoje um casal que não tenha filhos menores e que não tenha disputa, ou que não entre em disputa com relação a bens, a partilha de bens, pode ir a um cartório e, de comum acordo, dissolver o casamento. Antigamente, quando eu estudei Direito, de 96 a 2001, no bacharelado, havia um outro Código Civil e uma legislação muito mais dura com relação ao divórcio. Agora não, agora está muito mais fácil e qualquer pessoa pode, se estiver de comum acordo com o cônjuge, dissolver o casamento. Mas, biblicamente, não é assim. Existem duas hipóteses de dissolução da sociedade conjugal. Relações sexuais ilícitas e quando um dos cônjuges abandona o lar. Mas, na igreja, para nós consentirmos com o segundo casamento de alguém que é divorciado, nós precisamos avaliar o que foi que aconteceu. Nós não podemos simplesmente aconselhar alguém a divorciar. Pastor Marcos, o senhor sabe disso, o senhor é pastor. Nós, pastores, não podemos nunca aconselhar alguém a divorciar. É erradíssimo. Nós colocamos diante da pessoa aquilo que a ordem jurídica permite e preconiza, aquilo que a Bíblia propõe com relação ao casamento. Se houver questões de espancamento, adultério, assédio moral, assédio sexual, abuso, nós precisamos procurar, se for o caso, as autoridades, caso de pedofilia, por exemplo, infelizmente acontece, até em lares que se dizem cristãos, podem acontecer situações dessa natureza e precisamos orientar bem. Agora, dizer para a pessoa, olha, procure o divórcio, não, nós não podemos determinar. Quem vai tomar a decisão é o casal. Isso precisa ficar muito claro. Precisamos também orientar as pessoas para que elas, à luz da Bíblia, se sintam preparadas para tomar a melhor decisão. Às vezes acontece de uma mulher sofrer tanto na mão do seu marido que ela precisa de proteção e seus filhos também precisam de proteção. Agora, não somos nós que vamos tomar a decisão no lugar da família. Para concluir, eu quero dizer o seguinte, a mídia, a sociedade, muitas vezes, coloca os cristãos como fundamentalistas no mau sentido, puritanos no mau sentido, quando nós defendemos a família, como se fôssemos moralistas. Até quando a bancada evangélica, ao longo da história, defende, nos últimos 30 anos, a bancada foi crescendo ao longo do tempo, defende os valores cristãos para a família, essa bancada é considerada obtusa, moralista. Nós não podemos cair nessa armadilha de pensar que defender a família seria algo moralista. Não. Existe uma ética cristã. E se Deus criou a família, Ele estabelece as regras para a família. Nós não podemos tratar a família
a revelia do que Deus determinou para ela. Existe uma ética cristã, existe uma ética bíblica, existe um modelo para a família. A família é formada pelo casal, o homem e a mulher, e pelos filhos que eventualmente eles venham a ter, sejam biológicos, sejam filhos adotivos, tá certo? E é interessante, pastor Marcos, que todo regime totalitário, seja comunista, seja nazista, quer extinguir a família, né? Podemos lembrar do que aconteceu na Alemanha nazista e também no regime stalinista na Rússia, na União Soviética. As famílias eram desconsideradas, né? Aí o comunista dizia que a família tinha valores burgueses, né? Valores de classe média, valores pequeno-burgueses, e o nazista, o regime nazista, chegou até a cooptar crianças, chegou até a sequestrar, a dominar famílias, para que aquelas crianças fossem formatadas a partir de um modelo nazista, de um modelo fascista. Por que a família é odiada pelo comunismo? Por que a família é odiada pelo nazismo e por quaisquer sistemas totalitários? Porque a família é uma instituição na qual as pessoas, em geral, se amam e querem o bem umas das outras. E ali princípios do bem viver, ainda que a família não seja cristã, mas princípios do bem viver são gerados na família. Quando a pessoa perde o laço familiar, quando a pessoa perde o vínculo familiar, ela tem a tendência de ser desumanizada. Então os regimes totalitários odeiam a família. E quando a família é cristã, é mais odiada ainda por esses regimes. Então é muito importante lembrarmos que a família, mais do que instituição social, antes de ser instituição social, é instituição divina. E desrespeitar a família, conforme o modelo criado por Deus, é desrespeitar a palavra de Deus e desrespeitar o próprio Deus. Muito bom. Eu queria pegar um ponto ou outro de sua fala para fazer uma outra pergunta. Em algum momento, o senhor colocou o modelo de família, né, na perspectiva cristã, e aí, considerando o cenário atual no qual a gente está inserido, que se fala muito sobre novos modelos de família, novos arranjos de família. Inclusive, a gente sabe de dificuldades na escola, até mesmo quando uma criança vai fazer um trabalho e aí pede para ela pintar ou fazer alguma produção que indique o que é a família na sua perspectiva, e a criança, criada num lar cristão, coloca lá o pai, a mãe e seus filhos, e isso geralmente digamos assim, vamos colocar nos seguintes termos, atacado, né? É como se contrariasse o entendimento moderno ou pós-moderno do que seja família. Como é que o irmão, o pastor, que também é profissional da área do direito, poderia responder essa questão? Eu penso que ela é fundamental. Perfeito. Excelente. O modelo familiar que nós mencionamos, de pai, mãe e filhos, é um modelo bíblico e muitos consideram que é um modelo tradicionalista, ultrapassado. Eu vou citar aqui alguns modelos alternativos de família, não vou chamar de novos formatos familiares, porque nem todos são novos, mas há o modelo da família monoparental. Monoparental é a família constituída pelos descendentes e por um dos ascendentes. Então pode ser a mãe com seus filhos, pode ser a avó com seus filhos. É muito comum a avó criar os netos. Eu disse avó com seus filhos? Não. A avó com seus netos. Ou o pai com os seus filhos. Então a Constituição de 88, que já tem 32 anos, portanto, ela prevê, ela contém em si, ela cita a família monoparental e diz que ela teria proteção. Mas observe o seguinte, além dessa família monoparental, nós observamos aquela família mosaico. O que é a família mosaico, família plurima ou família múltipla, que é muito comum? É aquela família formada por um casal que já teve relacionamentos anteriores e os filhos de cada um deles. Então, esses filhos não são irmãos, né? Vem o homem com seus filhos de um casamento anterior e a mulher com seus filhos de um casamento anterior. Essas crianças vão conviver sob o mesmo teto, mas não são irmãs. É claro que problemas podem surgir em famílias como essa em razão dessa configuração familiar. Existe a família formada por um casal. Nós, cristãos, não consideramos que é um casal porque
é um homem com outro homem, a mulher com outra mulher, mas é a união civil, né, entre pessoas do mesmo sexo, que é um casamento. A Constituição brasileira não prevê o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, o casamento gay, que eles chamam de casamento igualitário. Mas em 2012, a partir de uma ação constitucional da então Procuradora-Geral da República em exercício, me parece uma ação direta, ação de descumprimento de preceito fundamental, né, ADPF, ação por descumprimento de preceito fundamental. Por essa ação, o STF, Supremo Tribunal Federal, à revelia da Constituição, contrariamente à Constituição, entendeu que o casamento não se faz apenas entre um homem e uma mulher, mas entre um homem e outro homem, entre a mulher e outra mulher. E isso afronta a Constituição. Eles fizeram um malabarismo retórico e uma hermenêutica absolutamente estapafúrdia, em razão da dignidade da pessoa humana. Mas estava claro, pastor Marcos e amados irmãos, que o legislador constituinte entendeu de eleger o casamento como casamento heterossexual, né? O casamento heterossexual é que foi privilegiado pela Constituição. Mas hoje existe até o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, determinou que todos os cartórios firmassem casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E isso hoje existe. E a jurisprudência brasileira passou também a permitir a adoção de crianças e adolescentes por casais homossexuais. Nós não falamos isso de maneira nenhuma em desrespeito a quaisquer pessoas. Respeitamos as pessoas homossexuais de qualquer orientação sexual, qualquer escolha sexual. Todavia, à luz da Bíblia, entendemos que é pecado. Entendemos que uma criança ser criada por uma dupla, por um casal homossexual, isso não é bom, não é positivo, não é recomendável à luz da Bíblia. Outro tipo de união familiar, que na verdade não é algo majoritário, não é algo tão comum, mas que é muito incensado pela mídia, é o poliamor. Poliamor é, na verdade, uma relação aberta, liberal, pós-moderna, podemos dizer, em que um rapaz se relaciona com duas ou mais moças, ou uma moça com dois ou mais rapazes, né? É uma relação em que não há compromisso e eles entendem a fidelidade de uma maneira diferente, né? É como se fosse aquela relação em que eles chamam, me permitam dizer, swing, né? Em que, na verdade, o casal se abre para relações esporádicas com outras pessoas que não são ali, né, do entorno familiar. Todavia, esse swing passa a ser regular, passa a ser uma vida normal. Vejam só que absurdo. Então, a moça não se respeita, o rapaz não se respeita. Quer dizer, eles não se amam verdadeiramente, porque quem ama quer a fidelidade do outro. Isso é o natural, foi o que Deus determinou. Esses arranjos familiares alternativos estão em confronto com aquilo que a Bíblia diz, né? A figura masculina é muito importante no lar. É claro que quando há ali uma mãe que precisa criar os seus filhos, ou uma avó criando seus netos por uma questão de viuvez, por uma questão ali de absoluta necessidade, e nós sabemos que essas mães e essas avós são valentes, são pessoas absolutamente corajosas, muitas vezes enfrentando tantas dificuldades nas periferias do país, do Brasil, mas assim, não é o ideal. O ideal é que o pai assuma seu filho. Há hoje muitas mães solteiras. Será que a sociedade não sofre com isso? Né? Muitas mães que criam seus filhos sem a presença do homem. Houve uma relação numa balada, numa festa, numa rave, não sei, no carnaval, micareta, e aí nasceu a criança 9 meses depois. Esse homem não assumiu a criança. É claro que é um problema social. Ninguém vai dizer isso. Se nós na igreja não dissermos isso, ficarmos com medo do politicamente correto, não é a Globo que vai dizer, não é a televisão que vai dizer, não são as autoridades governamentais. Nós, igreja do Senhor, precisamos ter coragem mesmo de sempre nas pregações, nas palestras, no seminário de família, a tempo e fora de tempo, lembrar quais são os princípios bíblicos para a família. Então, pastor Marcos, é muito importante pensarmos nisso. Certa vez eu estava numa mesa redonda acerca de novos formatos de família, exatamente sobre esse tema, e alguém perguntou
sobre famílias desestruturadas, citou exemplo de família desorganizada, e uma das pessoas que estava na mesa redonda disse, não, mas não existe família desestruturada dessa forma, na verdade tudo é família. Eu fico pensando, se tudo é família, o que é família? Né? Existe a chamada família eudemonista, tem a ver com demônio não, eudemonista tem a ver com prazer. É como se nós tivéssemos aqui tanta amizade que resolvêssemos criar uma família. Ah, Marcos, nós somos tão amigos, vamos criar uma família nossa, nós vamos viver aqui e tal, não há nenhuma relação sexual, mas por vivermos sob o mesmo teto, nós vamos nos considerar família. Espera aí, isso é amizade, isso é uma república. Quando eu mesmo já morei em república, alojamento, quando era estudante, no 2º grau, ensino médio, depois na universidade, mas aquilo não era uma família. Ali era uma relação temporária, em razão do colégio, da faculdade, mas a minha família estava a muitos quilômetros de distância, meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Né? Hoje, essa família eudemonista também propalada pela imprensa, é aquela família formada a partir de amizade. Mas se tudo é família, o que é família? Isto, na verdade, desnatura e desfigura a importância do modelo familiar bíblico. Se nós deixarmos de falar dos princípios cristãos, nós vamos perder a essência, não só da família, mas do valor do trabalho, do valor da igreja, do valor da sociedade e do valor da humanidade, tal como criada por Deus. Perfeito. Eu tenho uma última pergunta a fazer, mas na sua fala eu me lembrei, alguém disse uma vez, um professor universitário, ele falou uma vez e eu lembrei, na sua fala, você deixou isso muito claro, né? Quem tem que dizer isso somos nós. A família anterior ao Estado, então, portanto, o Estado não pode dizer o que ela é, não é? Antes de ter Estado organizado, já haviam famílias. Muito bom. A última pergunta, na verdade, não é uma pergunta, se o senhor tem um texto que a gente poderia considerar um texto áureo nessa discussão sobre a importância da família, a família como sendo célula máter, a família como sendo aquela estabelecida por Deus, claramente nas Escrituras. Você tem um texto para compartilhar com a gente, para consubstanciar tudo isso. Perfeito. E nos abençoar ainda mais. Amém. Tem sim. Aqui em Provérbios, né, capítulo 15, versículo 6, Provérbios é um livro sapiencial, é um dos livros de sabedoria. A Bíblia toda é um livro de sabedoria, né? Tiago fala que a sabedoria de Deus é celestial, tratável, né? Diferente da sabedoria carnal e diabólica. Mas, tudo bem, a Bíblia é o livro da sabedoria divina. Mas o livro de Provérbios é um dos livros sapienciais. E ele traz princípios, porque a sabedoria é o conhecimento aplicado para a resolução de problemas práticos, problemas morais, problemas da vida. E o livro de Provérbios trata do bom governo, trata da boa convivência social, da boa política, trata da ética e da família. E aqui nós temos no capítulo 15, versículo 6, o seguinte, eu considero, pastor Marcos, que seria nosso texto áureo para esse tema. O nosso tema é, tudo começa em casa. Né? Então, seria o seguinte, na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Muitos têm inveja dos ímpios que prosperam. Asaf, num dos salmos, Salmo 73, fala que estava pensando sobre a prosperidade dos ímpios, ele ficou até angustiado e triste, mas entrou na casa de Deus e entendeu que, na verdade, de que adianta aquela prosperidade se no fim eles encontrarão a perdição. Né? É claro que devemos buscar a prosperidade. Prosperidade não é enriquecer, não é não ter problema. Prosperidade é andar para frente. Uma pessoa analfabeta que aprende a ler prosperou. Uma pessoa que se converte encontrou a maior prosperidade, ela encontrou a Cristo. Mas aqui esse provérbio é um provérbio antitético, ou seja, traz uma antítese. Há vários provérbios antitéticos que fazem um contraste, uma antítese entre uma coisa e outra, para nos trazer instrução. Aqui ele faz uma antítese entre a casa do justo e a renda dos perversos. Não devemos ter inveja. Se alguém prospera, é rico, tem tantas coisas, mas a sua casa é uma calamidade. Pode até ser uma família de boa reputação, mas se não conhece a Cristo, o verdadeiro tesouro não está lá. O verdadeiro tesouro é conhecer a Cristo, é compartilhar os valores cristãos, é dialogar acerca da palavra de Deus, é cumprir a palavra de Deus.
é saber que a sua esposa lhe é fiel, é ser fiel à sua esposa, é não provocar a ira nos filhos. A Bíblia nos diz que não devemos provocar a ira aos nossos filhos, para que não fiquem desanimados. Muitos pais provocam a ira dos seus filhos com violência moral ou verbal, violência física, com apatia, antipatia. Devemos usar de empatia, devemos nos colocar no lugar do outro, conversar com a criança. Quando a criança começa a ter um pequeno entendimento, já é hora de olhar no olho dela, conversar com ela, dar carinho, afeto, a presença do pai em casa, não ser aquele homem bruto, né, que só se aproxima da família para cobrar, para gritar, né? Isso provoca a ira dos filhos e os desanima. O marido que só acaricia a mulher no momento da relação sexual, né? Parece, desculpe, um troglodita, né? Um brutamontes. Não. Na verdade, a mulher funciona emocionalmente. O homem vai muito pelo físico. É claro que a emoção também é importante, mas a mulher quer ser acariciada, ela quer ser bem tratada, ela vai voltar as costas para esse homem se ele não a tratar, como diz a Bíblia, como o vaso mais frágil. É interessante que as feministas odeiam quando a palavra do Senhor nos diz que a mulher é o vaso mais frágil. A Bíblia não está dizendo que a mulher é fraca ou inferior ou pior, mas ela é delicada, né? Vaso mais frágil, todo homem sabe. O homem, que tem uma mulher dentro de casa, sabe que ela é delicada, ela é sensível, né? Em termos físicos, em termos emocionais. Não está dizendo que ela é frágil porque ela é pior. Não. Está dizendo que ela é delicada, ela precisa ser bem tratada. E o homem cristão precisa dar exemplo, precisa tratar bem sua esposa, precisa tratar bem a sogra. Eu acho interessante crente que fica fazendo piada com o casamento. Pastor Marcos, um crente não é para estar fazendo piada com o casamento. Porque quem faz piada com o casamento é alguém que não gosta de casamento, né? Eu não gosto de piadas com casamento. Não gosto muito de piada de sogra também não, porque eu gosto muito da minha sogra. Mas assim, você fazer piada com o casamento, quem diz que está se enforcando porque casou, é alguém que acha que o casamento é uma prisão. Ele quer ser livre do casamento para quê? Bom, se não fosse para casar, se ele é um celibatário e vai se guardar puro, ok. Mas se for para se abrasar, é melhor casar. O apóstolo Paulo nos diz. Então, a pessoa diz, porque o ímpio, ele diz assim, eu vou me enforcar agora porque eu vou casar. Sim, por quê? Porque ele pensa que o casamento só tem ônus, não tem nenhum bônus. Ele pensa que ter fidelidade e uma relação de exclusividade com a sua mulher é uma prisão para ele, que ele queria estar no mundo do oba-oba e da promiscuidade. O crente não é para pensar isso, não. O crente mesmo, se ele foi chamado para o casamento, que nem todos foram, né? Tem uns que são celibatários, a Bíblia fala dos eunucos, né? Aqueles que assim se fizeram pelo reino de Deus, missionários que se dedicam exclusivamente à obra, ou aqueles que os homens fizeram, né? Aí já é algo mais da antiguidade, os eunucos que eram castrados, e tem aqueles que assim nasceram, pessoas que não têm realmente apetite sexual. E a sociedade é interessante, pastor Marcos, que existem pessoas que não têm apetite sexual, não têm apetite pelo sexo oposto e por nada. Mas a sociedade é tão sexualizada e erotizada que ela determina que a pessoa, se ela não quer ter relação com o sexo oposto, certamente é porque ela é gay. Não necessariamente. Existem pessoas que não têm apetite sexual. São pessoas que se classificam como aqueles eunucos que assim nasceram. Pronto. Eu não aconselho todo mundo a casar, não. Tem gente que não foi chamada para casar. Paulo trata disso. Agora, também não é para viver na impureza, não é? Então, o que ocorre? O que nós devemos fazer? Valorizar o casamento. Eu gosto de ser casado, viu, Marcos? Sei que o irmão gosta também. A gente casou com boas mulheres virtuosas. Que bom! E eu digo sempre, eu gosto de dizer aos jovens, você que é solteiro e quer casar, procure uma moça inteligente. Claro que você vai achar, né? O Vinícius de Moraes que dizia, me permitam citar um poeta aí, secular, eu posso fazer isso porque Paulo cita alguns, né? Cita até Epimênides, Aratos, etc. Quando ele fala as más conversações corrompem os bons costumes, ele está citando Menandro, em 1 Coríntios 15, 33. Então eu vou citar aqui Vinícius de Moraes quando ele diz, desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Aí alguém diz, meu Deus, está discriminando a feia. Não, está dizendo que quando você se aproxima de alguém, você deve procurar, é natural que você veja nela uma beleza, né? Então quando eu me aproximei da minha esposa, na época, né, há mais de 20 anos, quando eu gostei dela, eu vi beleza nela.
eu vi graça, eu vi meiguice. Alguma coisa nela me encantou. A beleza dela me encantou. O jeito dela me atraiu. E aí eu casei com ela. Foi minha única namorada, viu, Marcos? E eu o único namorado dela. Então o que é que acontece? A partir daquele casamento, eu me uni a ela e nós formamos uma família que o pastor Marcos conhece, muitos irmãos conhecem. Uma família bonita. Bonita não foi pela minha parte não, viu? Foi mais pela parte da minha mulher. Mas assim, uma família sustentada no Senhor. Uma família cristã. Eu sou muito feliz porque eu não preciso levantar a voz contra a minha esposa. Não preciso e não posso levantar a voz nem contra ela, nem contra meus filhos. Nós vivemos em harmonia. Os meus filhos sabem que papai tem autoridade. E quando papai fala, eles precisam obedecer. E são obedientes. E minha esposa é cooperadora e parceira no lar. E ela sabe que o pastor sou eu. Mas ela me apoia em todas as coisas que eu me pego a fazer. Inclusive para estar aqui hoje à tarde, com certeza ela está lá, organizando as coisas e dando sustento ao meu ministério. Era basicamente... Eu falo muito. Os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de falar. Mas é um tema muito especial. E nós que estamos na igreja, nós temos uma contracultura. Nós estamos numa contracultura. Não espere que o mundo aplauda o que a igreja diz. Quando a igreja está muito confortável com o mundo, há um problema seríssimo. Não é que nós vamos procurar problema, mas a igreja sempre será hostilizada. Bem-aventurada é a igreja que anuncia o evangelho e denuncia o pecado. Essa é a missão profética da igreja e para isso é que nós fomos chamados. Muito bom. Amém. Eu quero agradecer em nome na pessoa do pastor presidente e também do diretor do departamento de família, pastor Valdomiro e pastor Osmar, respectivamente. Não é? Essa palestra está dentro do Seminário de Família da Assembleia de Deus de Salvador, nesse ano, 2020. Deus abençoe você e sua casa. Amém.